Bruna Gouveia, uma jovem órfã de 19 anos, trabalhava nas terras de Dom Álvaro desde os 12 anos, após a morte de sua mãe, Isabel Gouveia, uma tratadora de cavalos lendária na região. Bruna, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e olhos cheios de determinação, caminhava em direção ao curral de Estrela, ignorando os olhares curiosos. Suas roupas de trabalho surradas contrastavam com os trajes elegantes dos convidados, mas sua postura firme indicava uma confiança incomum. "Olhem só isso!" exclamou Dom Álvaro, sua voz grave ecoando pelo pátio. "A garota acha que pode domar Estrela!" A multidão riu, achando que era uma brincadeira. Dom Álvaro, sentindo os olhares sobre si, tomou outro gole de tequila e continuou. "Escute, Bruna. Se você conseguir tocar esse cavalo, te dou metade desta fazenda. Mas se ele te atacar, você e sua avó, Dona Helena, saem daqui para sempre." O silêncio caiu sobre o pátio. Era uma aposta absurda. Estrela havia ferido 2 domadores experientes no último ano, e o veterinário, Dr. Ricardo Torres, alertara que o cavalo era perigoso demais. Bruna, no entanto, não recuou. "Está certo, Dom Álvaro?" perguntou sua voz bruna cortando o ar como uma lâmina. "Absolutamente", respondeu ele com um sorriso arrogante. O que ninguém sabia era que Bruna vinha observando Estrela por meses. Enquanto limpava os estábulos, notara algo que todos ignoravam. O cavalo não era agressivo por natureza. Havia uma hesitação em seus movimentos, uma dor sutil na pata dianteira direita, que revelava um sofrimento antigo. Bruna se aproximou do curral lentamente, mantendo os olhos fixos nos de Estrela. O cavalo bufou, as narinas dilatadas, pronto para atacar. Mas ela parou a 3 metros e começou a falar em voz baixa, quase um sussurro. "Eu sei que você está machucado, amigo. Minha mãe me ensinou a ouvir os cavalos. Você não quer machucar ninguém." Os segundos pareceram eternos. Para espanto de todos, Estrela abaixou a cabeça, permitindo que Bruna tocasse seu focinho. A multidão exclamou em choque. Dom Álvaro deixou o copo cair, o rosto pálido. Sua esposa, Dona Lília, uma mulher de 50 anos com olhos gentis e postura elegante, observava com admiração. "Isso é impossível", murmurou Dom Álvaro. Mas a cena era real. Bruna acariciava Estrela como se fossem velhos amigos, o cavalo relaxado sob seu toque. Dona Lília se aproximou do marido com passos firmes. "Álvaro, você fez uma promessa diante de testemunhas", disse ela, sua voz carregada de autoridade. A multidão, composta por figuras influentes da região, políticos, fazendeiros vizinhos e comerciantes importantes, aguardava a reação de Dom Álvaro. Recuar agora seria uma mancha em sua reputação de homem de palavra, algo que ele valorizava acima de tudo, mesmo sendo implacável nos negócios. "Foi só sorte", resmungou Dom Álvaro, tentando desviar. "Sorte?" questionou seu amigo, Dom Ricardo Morales, outro fazendeiro poderoso, com um tom de incredulidade. "Nenhum domador conseguiu o que essa garota fez em minutos." Bruna se afastou de Estrela e caminhou até o grupo, seus olhos encontrando os de Dom Álvaro. "O senhor cumpre sua palavra?" perguntou com uma maturidade que impressionava para sua idade. A pergunta ecoou como um desafio, e o silêncio no pátio era quase palpável. Dom Álvaro, conhecido por sua honra, sentiu o peso do momento. "Claro que sim", respondeu com a voz trêmula de raiva contida. "Mas tocar o cavalo não é domá-lo. Se quer metade da fazenda, terá que provar que pode domá-lo de verdade. Te dou 30 dias. Se falhar, você e sua avó saem daqui para sempre." Bruna sentiu o peso da decisão. Domar Estrela, um cavalo que resistira a todos os domadores, em apenas 30 dias, era uma tarefa quase impossível. Mas ela pensou em Dona Helena, sua avó, que vivia em uma casa precária, nos limites da fazenda, lutando com a saúde frágil e sobrevivendo com o pouco que Bruna conseguia ganhar. "Aceito", disse Bruna,
estendendo a mão. Dom Álvaro a apertou com força, tentando intimidá-la, mas ela não demonstrou medo. A festa continuou, mas o clima havia mudado. Os convidados cochichavam em grupos, alguns admirando a coragem de Bruna, outros acreditando que ela havia selado seu destino. Laura Guzmán, filha única de Dom Álvaro, de 17 anos, observava de longe, escondida atrás de uma coluna de madeira. Diferente dos pais, Laura sempre teve empatia pelos trabalhadores da fazenda, especialmente por Bruna, com quem compartilhava uma amizade secreta. Papai cometeu um erro, disse ela à mãe, afastando-se da multidão. Se Bruna conseguir, ele nunca vai aceitar. Dona Lília suspirou. Seu pai não suporta perder, mas agora não há volta. Vamos rezar para que Bruna tenha força. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Bruna já estava no curral. Estrela a observava ainda desconfiado, mas permitiu que ela se aproximasse. Bom dia, amigo, disse Bruna, levando um balde de aveia e um cepilo. Durante os primeiros 3 dias, ela focou em ganhar a confiança do cavalo, alimentando-o, escovando-o e falando com ele em voz calma. Aprendera com sua mãe, Isabel, que cavalos sentem o medo e a ansiedade das pessoas, então ela se esforçava para manter a serenidade, mesmo com o peso do desafio sobre seus ombros. Manuel Vargas, o capataz da fazenda, um homem de 58 anos com décadas de experiência com animais, observava de longe. Ele conhecera Isabel Gouveia e sabia do talento da família com cavalos. Essa garota tem algo especial, comentou com Juan, outro empregado. Mas Dom Álvaro não vai facilitar. Juan, que dependia do emprego para sustentar sua família, concordou. Ele já está tramando algo. Vi ele conversando com o capataz ontem à noite. De fato, Dom Álvaro estava preocupado. Não esperava que Bruna chegasse tão longe. Ele chamou Manuel e ordenou: vigie cada movimento dela. Se ela usar algum truque, drogas no cavalo, ajuda de outros, quero saber imediatamente. Manuel, embora relutante, sabia que precisava obedecer para manter seu emprego. Ele trabalhara na fazenda por mais de 20 anos e não podia arriscar sua posição. No 5º dia, Bruna tentou montar Estrela pela primeira vez. O cavalo se agitou, relinchando alto e quase a derrubando. Ela caiu no chão, raspando o joelho, mas se levantou rapidamente. Tranquilo, amigo, disse, mantendo a calma. Durante suas observações, Bruna percebera que Estrela evitava apoiar todo o peso na pata dianteira direita, lembrando das lições de sua mãe. Se um cavalo é agressivo, é porque está com dor, medo ou ressentimento. Bruna decidiu examinar a pata mais de perto. O exame foi um processo lento e delicado. Estrela resistiu, relinchando e batendo as patas. Mas Bruna foi paciente, falando com ele em tons suaves. Após horas, descobriu uma pequena lasca de metal cravada no casco, causando dor constante. É por isso que você está tão bravo, murmurou ela, acariciando o pescoço do cavalo. Com a ajuda de uma ferramenta emprestada por Pedro, o ferreiro da fazenda, Bruna removeu a lasca com cuidado. Estrela relinchou de dor durante o procedimento, mas, após a remoção, seu comportamento mudou. Ele caminhava sem mancar e aceitava o toque de Bruna com mais calma. Manuel, que observava tudo de longe, ficou impressionado. Ele trabalhara com Estrela por anos e nunca notara o problema. Essa garota tem o dom da mãe, pensou, sentindo uma pontada de culpa por seguir as ordens de Dom Álvaro. No 6º dia, Bruna conseguiu montar Estrela por alguns segundos, um progresso notável. Ela sentia o cavalo respondendo melhor, como se a dor removida tivesse aberto espaço para a confiança. Laura começou a visitar o curral em segredo, escondida atrás de uma cerca de madeira, fascinada pela paciência de Bruna. No 7º dia, Bruna anotou. Você não deveria estar aqui, disse, sem desviar os olhos de Estrela. E por que não? Retrucou Laura, saindo de seu esconderijo com um sorriso. Também é minha casa. Bruna hesitou, mas não a afastou.
Laura começou a ajudar discretamente, trazendo água fresca e sugerindo técnicas de adestramento que lera em livros de equitação que pegava na biblioteca da fazenda. Minha avó dizia que cavalos gostam de música, disse Laura um dia, enquanto Bruna escovava Estrela. Tente cantar algo. Bruna achou a ideia estranha, mas decidiu experimentar. Cantou uma canção rancheira que sua mãe, Isabel, costumava entoar enquanto trabalhava. Para sua surpresa, Estrela relaxou, abaixando a cabeça e fechando os olhos. Funcionou, disse Bruna, sorrindo. Você estava certa. Laura sorriu de volta. Os animais sentem energia. A música transmite calma. No 10º dia, Juan, o empregado leal a Dom Álvaro, viu Laura ajudando Bruna e correu para contar ao patrão. Dom Álvaro ficou furioso. Como você ousa desobedecer? Gritou para a filha, batendo a mão na mesa de jantar. Não desobedeci, respondeu Laura com a teimosia herdada do pai. Você disse para não ajudar. Eu só observei e dei sugestões. Dom Álvaro, inflexível, a castigou, confinando-a em seu quarto sob a supervisão da governanta. Dona Lília tentou interceder, mas ele foi irredutível. Ela precisa aprender a respeitar minhas ordens, disse. Sem Laura, Bruna continuou sozinha, confiando em seus instintos e nas lições de sua mãe. No 12º dia, uma forte tempestade inundou parte da fazenda. Muitos animais ficaram agitados, mas Estrela permaneceu calmo ao lado de Bruna, mesmo com o barulho da chuva e dos trovões. Você está começando a confiar em mim, não é? Disse ela, acariciando a crina do cavalo, enquanto a chuva caía sobre o telhado do estábulo. O doutor Ricardo Torres, intrigado com os progressos de Bruna, decidiu examinar Estrela com mais atenção. Realmente havia uma lasca no casco, confirmou impressionado após inspecionar a pata. Como você descobriu? Minha mãe me ensinou a observar, respondeu Bruna, com simplicidade. Ricardo lembrou de Isabel Gouveia, uma das melhores tratadoras de cavalos que conhecera. Ela estaria orgulhosa de você, disse, colocando a mão no ombro de Bruna. Naquela noite, Manuel decidiu que não podia mais ficar neutro. Ele foi até a casa humilde de Bruna, onde Dona Helena descansava, enfraquecida pela idade e pela pobreza. Bruna, preciso te contar algo, disse, tirando o chapéu com respeito. Estrela pertencia à sua mãe antes de Dom Álvaro comprá-lo. Bruna ficou chocada. Como assim? Manuel explicou que Isabel criara a Estrela desde potro, mas após sua morte em um acidente, Dona Helena, doente, precisou vendê-lo por um preço irrisório para pagar contas médicas. Dom Álvaro sabia da situação de vulnerabilidade e se aproveitou. Por isso Estrela confia em você, disse Manuel. Você lembra ele de sua mãe, pelo jeito que fala, pelo seu cheiro. Essa revelação deu a Bruna uma nova motivação. Ela não estava apenas lutando por um lar para Dona Helena, mas recuperando um pedaço da história de sua família. No 15º dia, Bruna galopou com Estrela pela primeira vez, sentindo o vento no rosto e uma conexão profunda com o animal. Manuel observou de longe com um sorriso nostálgico, lembrando de Isabel galopando pelos campos com o mesmo cavalo. Dom Álvaro, porém, estava cada vez mais nervoso. Ele não esperava que Bruna chegasse tão longe. Chamou Juan e ordenou: assuste o cavalo durante o treino. Nada que machuque, só o suficiente para derrubar a garota. Juan hesitou, sabendo que era errado, mas temia perder o emprego. Se não fizer isso, está fora, ameaçou Dom Álvaro. Juan baixou a cabeça, derrotado. No 18º dia, durante o treino matutino, Juan jogou uma pedra perto de Estrela enquanto Bruna montava. Mas, em vez de derrubá-la, o cavalo se posicionou de forma protetora, colocando-se entre Bruna e o barulho. Era uma prova Bruna do vínculo que haviam construído. Manuel viu tudo e ficou indignado. Naquela noite confrontou Dom Álvaro. Isso passou dos limites,
disse, tirando o chapéu, mas mantendo a voz firme. Eu vi o que Juan fez. Dom Álvaro tentou negar. Não sei do que você está falando, mas Manuel foi direto. Se continuar assim, não fico calado. Todos na região vão saber. Dom Álvaro, sentindo a ameaça, retrucou. Cuidado, Manuel. Você sabe o que posso fazer com você. Manuel sabia que Dom Álvaro tinha influência para arruinar sua vida, mas sua consciência não permitia que ele se calasse. No 20º dia, o Dr. Ricardo chegou à fazenda acompanhado de Dom Ricardo Morales, um advogado respeitado na região. Álvaro, precisamos conversar, disse Ricardo, abrindo uma pasta cheia de documentos. Há uma irregularidade na compra de Estrela. O coração de Dom Álvaro disparou. O cavalo foi vendido por menos de 20% do seu valor real, em uma situação de vulnerabilidade financeira de Dona Helena após a morte de Isabel, continuou Ricardo. Legalmente, a venda pode ser anulada, e Estrela pertence à herança de Bruna Gouveia. Dom Álvaro sentiu o chão tremer sob seus pés. Além disso, acrescentou Ricardo, sua aposta pública tem valor legal. Recuar agora destruirá sua reputação como homem de palavra. Acuado, Dom Álvaro exigiu uma prova final oficial, a ser realizada na feira agropecuária mensal. Quero testemunhas qualificadas e regras Bruna S., disse, tentando manter o controle. A notícia se espalhou rapidamente. A feira agropecuária prometia ser a mais concorrida em anos, com toda a região ansiosa para ver se Bruna conseguiria domar o cavalo mais feroz de Vale de la Luna. Bruna soube da decisão por Manuel e sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Faltavam apenas 5 dias para a prova final. Dona Helena está muito frágil, confidenciou ela ao capataz. Se eu falhar, não sei o que será de nós. Você não vai falhar, disse Manuel com convicção. Sua mãe estaria orgulhosa do que você está fazendo. Bruna intensificou os treinos nos últimos dias. Estrela agora obedecia comandos básicos: parar, trotar, galopar, mudar de direção, com precisão. Mas Bruna sabia que a prova final seria diferente, com o barulho da multidão e as distrações da feira. No 26º dia, ela levou Estrela para um treino em um ambiente mais agitado, pedindo a outros trabalhadores que fizessem barulho, gritassem e aplaudissem. O cavalo mostrou sinais de nervosismo no início, mas Bruna cantou a canção rancheira de sua mãe e ele se acalmou. Estamos quase prontos, amigo, disse ela, acariciando o pescoço de Estrela. Na véspera da prova, Dona Lília encontrou Bruna no estábulo. Você está fazendo algo extraordinário, disse ela. Mas Álvaro não vai facilitar. Ele está considerando quebrar a promessa. Bruna assentiu, já esperando isso. Não importa o que ele faça, respondeu. Vou provar que posso domar Estrela. No sábado da feira, o curral da fazenda Sol Nascente estava lotado. Fazendeiros, comerciantes, políticos e curiosos se aglomeravam para assistir ao evento que chamavam de a aposta do século. Bruna chegou com Estrela, que parecia sentir a importância do momento. Dom Ricardo, como mediador oficial, anunciou as regras. Bruna Gouveia deve demonstrar domínio completo sobre Estrela, montando, galopando, parando e obedecendo comandos em meio ao barulho da multidão. Bruna montou Estrela com facilidade e o cavalo respondeu a cada comando com precisão. Eles trotaram suavemente pelo curral, depois galoparam com graça em perfeita sincronia. A multidão observava em silêncio, impressionada. Um trovão ecoou no céu, assustando outros cavalos na região, mas Estrela permaneceu calmo, guiado pela voz suave de Bruna. Ela desmontou no centro da arena e fez uma reverência respeitosa. A ovação foi ensurdecedora. Dom Ricardo se aproximou de Dom Álvaro. A prova foi cumprida com perfeição. Bruna venceu a aposta.
Dom Álvaro, com o rosto vermelho de raiva, gritou: "Não vou dar minha fazenda a uma garota." A multidão ficou em silêncio, chocada. Dona Lília deu um passo à frente. "Álvaro Guzmán, você acabou de destruir sua honra", disse com uma voz que ressoou pelo curral. "Eu me envergonho de você." Laura, que escapara de seu quarto, juntou-se à mãe. "Bruna venceu justamente", declarou alto o suficiente para todos ouvirem. Manuel e outros empregados também se posicionaram ao lado de Bruna. "Em nome dos trabalhadores desta fazenda", disse Manuel, "reconhecemos que Bruna cumpriu o desafio." Juan, hesitante, acabou se juntando aos colegas. A pressão social era insuportável. Dom Álvaro, derrotado, murmurou: "Não vou dar tudo. Isso arruinaria minha família." Foi então que Bruna falou, sua voz jovem, mas firme, ecoando no silêncio do curral. "Não quero tirar sua casa, Dom Álvaro", disse Bruna. "Proponho dividir a fazenda, metade para sua família, metade para criar um centro de treinamento para jovens da região aprenderem a trabalhar com cavalos. Mas com uma condição: o senhor deve empregar jovens necessitados e tratar bem todos os animais, sem ameaças ou exploração." A proposta surpreendeu a todos. Dona Lília, com lágrimas nos olhos, disse: "Bruna, sua generosidade é extraordinária." Laura se aproximou. "Quero ajudar no centro de treinamento, se você aceitar", disse. Bruna sorriu. "Claro que aceito. Você já me ajudou mais do que imagina." Dom Álvaro, após um longo silêncio, assentiu. "Eu aceito", disse, com a voz carregada de derrota. A multidão aplaudiu, e o Dr. Ricardo se comprometeu a formalizar o acordo legalmente. Em uma semana, os documentos estariam prontos, garantindo que Bruna seria dona de metade da fazenda, incluindo Estrela, que legalmente sempre pertencera à sua família. Nos meses seguintes, Bruna dedicou-se a cuidar de Dona Helena, que, com melhores condições de vida e acesso a medicamentos, recuperou-se da saúde frágil. O centro de treinamento foi inaugurado 6 meses depois, com Bruna e Laura ensinando jovens da região. Manuel se tornou o braço direito de Bruna, compartilhando sua experiência de décadas. O Dr. Ricardo cuidava da saúde dos cavalos, impressionado com os métodos naturais de Bruna. Dom Álvaro, humilhado publicamente, começou a mudar. A derrota o forçou a refletir sobre suas atitudes. Ele passou a tratar melhor seus empregados e até contribuiu com recursos para o centro de treinamento. Dona Lília e Laura se orgulhavam da transformação, embora soubessem que o caminho seria longo. 2 anos depois, o centro de treinamento era referência em Chihuahua. Jovens de comunidades pobres aprendiam não apenas sobre cavalos, mas sobre valores como paciência, respeito e determinação. Bruna, agora com 21 anos, era uma líder respeitada, mas nunca esqueceu suas origens humildes. Estrela, agora dócil, tornou-se o símbolo do centro, usado para ensinar aos jovens a importância da confiança mútua. A história de Bruna e Estrela se espalhou pelo México, atraindo a atenção de jornalistas e educadores. Um repórter de uma revista nacional visitou o centro para um artigo. "Como uma jovem de 19 anos conseguiu isso tudo?", perguntou ele. Bruna sorriu. "Não fui só eu, foi minha mãe que me ensinou a ouvir os cavalos. Foi Dona Helena que me deu força para não desistir. Foi Laura que compartilhou o conhecimento. E foi Estrela que me mostrou que a confiança é mais forte que o medo." O artigo trouxe fama ao centro, e jovens de outros estados começaram a chegar. Bruna expandiu o programa, criando cursos de agricultura sustentável e administração rural. 3 anos após a aposta, o centro formara mais de 200 jovens, muitos dos quais abriram seus próprios negócios ou conseguiram empregos em fazendas importantes. Dom Álvaro, agora com 58 anos, tornou-se um defensor da educação rural, usando sua influência para atrair recursos. Ele e Dona Lília reconciliaram-se e seu casamento se fortaleceu.
Laura, aos 20 anos, ingressou na universidade para estudar veterinária, inspirada pelo trabalho de Bruna. 5 anos após a aposta, Bruna recebeu uma carta inesperada. Era de Ana Gouveia, uma mulher de 25 anos que dizia ser sua prima. Nossos pais eram irmãos, escreveu Ana. Minha família se mudou para o sul quando éramos crianças, mas quero te conhecer. Bruna, emocionada, convidou Ana e sua família para visitar a fazenda. O reencontro foi comovente. Ana trouxe seus pais, tios de Bruna e 3 irmãos mais novos. Todos compartilhavam a mesma determinação que Bruna herdara de sua mãe. Vocês são bem-vindos aqui, disse Bruna, oferecendo oportunidades de estudo e trabalho no centro. O irmão mais novo de Ana, Diego, de 15 anos, mostrou talento natural com cavalos, lembrando Bruna de si mesma. Com a chegada da família, Bruna decidiu expandir o centro para o sul de México, onde a pobreza rural era ainda mais severa. Um novo campus foi aberto em Oaxaca, com Diego como um dos primeiros alunos. O projeto cresceu, formando milhares de jovens ao longo dos anos. 10 anos após a aposta, Bruna, agora com 29 anos, era reconhecida nacionalmente como uma pioneira em educação rural. O Centro Estrela, como foi batizado, tinha campi em 5 estados e formara mais de 5.000 jovens. Estrela, aos 15 anos, ainda estava ativo, um símbolo vivo de transformação. Dona Helena, aos 75 anos, era a matriarca respeitada da comunidade, vivendo em uma casa confortável construída com os lucros do centro. Dom Álvaro, transformado, doava grande parte de sua fortuna para projetos sociais. Laura se formara como veterinária e trabalhava no centro, desenvolvendo terapias assistidas por animais para crianças com necessidades especiais. Manuel, aposentado, ainda visitava o centro para contar histórias aos jovens. O Dr. Ricardo publicara um livro sobre os métodos de Bruna, que se tornaram referência em veterinária natural. Uma manhã, Bruna recebeu uma ligação do governo mexicano. Senhora Gouveia, você foi selecionada para receber a Ordem Nacional ao Mérito Educativo, disse a voz. Bruna ficou sem palavras. Na cerimônia em Cidade do México, acompanhada por Dona Helena, Laura, Dom Álvaro, Dona Lília e ex-alunos, Bruna dedicou o prêmio à Estrela. Este cavalo me ensinou que a confiança se constrói com paciência, não com força, disse, emocionando a plateia. 20 anos após a aposta, Bruna, aos 39 anos, era uma figura internacional. O Centro Estrela se expandira para 20 países, atendendo 50.000 jovens. Bruna recebera o Prêmio Nobel da Paz por sua contribuição à educação rural e à redução da pobreza. Em seu discurso, ela falou de Estrela. Um cavalo arisco e uma jovem órfã provaram que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Estrela faleceu aos 20 anos, enterrado em uma colina com vista para a fazenda. Uma placa marcava o local. Estrela. O cavalo que ensinou que o amor vence o medo. Bruna continuou o trabalho, agora como mãe adotiva de 2 órfãos, que cresciam aprendendo os mesmos valores que a guiaram. Aos 50 anos, Bruna se aposentou da direção do centro, passando o comando para Laura. O Centro Estrela, agora uma universidade global, atendia 500.000 jovens em 80 países. Bruna viajou o mundo como consultora da ONU, inspirando milhões. 50 anos após a aposta, Bruna, aos 69 anos, era uma lenda viva. A Universidade Estrela formara mais de 5 milhões de jovens, reduzindo a pobreza rural em dezenas de países. Em um evento comemorativo, ex-alunos de todo o mundo se reuniram na fazenda. Você nos ensinou que o impossível é possível, disse uma ex-aluna da Nigéria. Bruna subiu ao palco, apontando para a tumba de Estrela. Tudo começou com um cavalo que me ensinou a ouvir, a acreditar e a nunca desistir. Este legado é de todos vocês. Naquela noite, sentada na colina ao lado da tumba, Bruna olhou para as luzes da universidade.
Obrigada, estrela, sussurrou. Juntos mudamos o mundo.